Graça e paz, amados. Amém. Bom dia. Quero dar as boas-vindas a cada irmão e irmã. Nossa irmã Lilian, lá do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. Obrigado, viu, minha irmã, mais uma vez. Nossa irmã Denise, aos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham, nas nossas redes sociais. Quero louvar a Deus mais uma vez pelos testemunhos de vocês. Amém, meus irmãos? O Senhor tem feito grandes coisas entre nós e por isso estamos felizes, alegres. Obrigado aqui pelas palavras, porque tudo é para o Senhor, para a glória dEle. É por Ele e nada mais do que louvá-lo e bendizê-lo. Tudo que foi dito aqui é para honrar e glorificar o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria agradecer, mais uma vez aos irmãos que testemunharam, que falaram, e quero iniciar esse último culto do ano orando com você. Orando de fato, porque o Senhor nos ajudou. Mais um ano. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às barreiras, porque não há quem não sofra, não há quem não passe por lutas, mas o Senhor até aqui nos deu vitória, nos deu força, nos deu graça, nos ajudou no meio dos escorregões, dos tombos e sendo agraciado pela mão do Senhor, sendo tocado, como a nossa irmã disse, sendo transformado por Deus. Tem coisas que para muitas pessoas não são relevantes. Se pergunte para o Tomé. A graça que não é ser liberta de uma rixosa. E a Bíblia já fala que a mulher rixosa é como a torneira que pinga a noite toda. Uma coisa é dormir na chuva. Maravilhoso, não é, irmãos? Barulhinhos, sem uma sincronia, Ora, relaxante, não é? E com a torneira pingando, ou o chuveiro pingando, irmão, aquilo lá vira um pesadelo. Cada gota vira um instrumento de percussão, fica uma coisa horrorosa. Só quem tem sabe como é. Mas Deus fez uma obra na vida da nossa irmã, na vida do nosso irmão, e em cada um que testemunhou, cada um que falou aqui, cada um que apresentou a sua gratidão. Então eu gostaria de agradecer. Eu sei que muitos irmãos, muitas vezes quando abrimos as oportunidades para vir à frente, não gostam de falar em público, tem dificuldades, mas eu sei que você tem algo a agradecer. Tem ou não tem? Tem algo que Deus fez, está fazendo, o coração está assim, isso. Eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho notado quanto Deus tem feito coisas entre nós. Então vamos orar agora, agradecendo mais uma vez. Vamos orar porque fica aqui também minha palavra de gratidão, Tudo que os irmãos fizeram ao Senhor, à igreja, desenvolver os dons, o apoio, porque eu sei que aqui é uma pequena parte apenas, A igreja é uma pequena parte, importantíssima, mas é a pequena. Pode ver que ficamos aqui por volta de 2 horas num domingo, mais 1 hora numa quarta. Aos que estudam, aos que fazem seminário, se alonga um pouco mais. As irmãs, as suas reuniões, são poucos instantes, são muitos instantes, mas esses instantes são maravilhosos ou não? Eles guiam a nossa vida ou não? Dá uma direção ou não? Então, meus irmãos, vamos agradecer agora, amém? Vamos orar. Eu quero, falar agora com você sobre isso, no sentido de abrirmos, esse momento, antes de sermos ministrados pelo Senhor, para irmos diante de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, Então vamos orar?
Comece a dizer ao Senhor agora tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado, e agradeça ao Senhor. Seja uma coisa pequena, ou seja uma coisa grande, agora é a hora de você dizer ao Senhor, muito obrigado. A você que nos acompanha aqui também pelas redes sociais, onde quer que você esteja, nossa irmã Daniela lá da Bahia, está acompanhando o nosso culto agora, aos demais irmãos que espalhados aí, nesses 4 cantos da nossa nação, onde quer que você esteja, comece a adorar a Deus e agradecer e falar aquilo que Deus fez na tua vida esse ano. Quem sabe foi um livramento, como disse a irmã Miriam, quem sabe foi a alegria de viver, como foi o caso do que disse a irmã Nádia. O que Deus fez na tua vida, meu irmão? O que Deus realizou na tua vida, filho? O que Deus está fazendo? Então, agradeça ao Senhor agora. Agradeça. Quem sabe você lutou tanto para se manter firme diante da presença do Senhor e mais um ano você concluiu na presença do Senhor. Então agradeça. Agradeça pela salvação da tua alma. Agradeça pelas misericórdias de Deus. Agradeça pela tua família e ore agora comigo. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque estamos aqui no nosso último culto desse ano para te prestigiar, para te celebrar, para te glorificar. Esse culto aqui, Pai, não é outra coisa senão a demonstração da nossa gratidão, do nosso louvor, do nosso contentamento a Ti. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse ano, muito obrigado, Deus, por toda a tua ajuda, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, muito obrigado, Deus, pela nossa família, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, muito obrigado pelo teu auxílio, pela tua ajuda, que o Senhor nos deu de estarmos mais um ano concluindo na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pelas pessoas que podemos falar do Teu amor, pregar do Evangelho, falar do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado mesmo, Pai. Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, está fazendo. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque começamos o ano de 2025 pedindo a Tua misericórdia, e aqui estamos encerrando esse ano e continuamos, ó Deus, sendo agraciados pela Tua misericórdia. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pelas proteções, daquilo que sabemos e daquilo que não sabemos. Só temos, ó Deus, a Te agradecer. Muito obrigado mesmo, de todo o nosso coração. Obrigado pelos meus irmãos, Pai, que foram agraciados, como José Lucas, que estava aflito, angustiado, e foram, ó Deus, libertos de situações, muitas vezes, onde o mal tentou se levantar contra eles, e a Tua graça, ó Deus, veio sobre nós, e o Senhor repreendeu os demônios. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e tem, ó Deus, cuidado da Tua igreja. Tem, ó Deus, dado, ó Deus, graça aos irmãos e irmãs para trabalharem, para desenvolver os seus dons e talentos. Ó Deus, muito obrigado. Te agradecemos de todo o nosso coração. E, ó Deus, não temos palavras para expressar o nosso contentamento. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado mesmo, porque o Senhor cuidou de cada um dos Teus filhos e filhas. O Senhor amparou-nos, socorreu-nos. E, ó Deus, como estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito conosco. Te agradecemos de todo o nosso coração e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus, amém, meus irmãos.
que o Senhor continue sendo glorificado na sua vida e que possamos continuar testemunhando tudo que Deus tem feito entre nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao coração dos meus irmãos, a nossa última palavra do ano, e eu tenho algo a falar com vocês. E antes de irmos, para essa mensagem, mais uma vez eu quero orar, porque essa mensagem vai ser, eu diria, uma boa reflexão do ano e já um incentivo para o próximo ano. Uma boa reflexão daquilo que Deus fez conosco, mas também um desafio daquilo que eu gostaria que Deus realizasse, aquilo que eu gostaria que o Senhor fizesse. Então eu quero orar com você agora, pedindo realmente para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração? Amém. Estamos na presença dEle. Não temos dúvida de que quando nos reunimos, como diz a palavra, no nome de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, o Senhor se faz presente entre nós. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço, repreende as obras malignas que queiram se levantar contra os teus filhos e filhas, tentando roubar a palavra de Deus do nosso coração, ou quem sabe essa reflexão que será um instrumento do Senhor, trazendo luz sobre esse ano que estamos terminando, mas ao mesmo tempo trazendo um desafio da tua parte ao nosso coração. Não permita com que nada nem ninguém arranque a tua semente divina da nossa alma. E agora, meu Pai, como tuas ovelhas, nos colocamos diante do Senhor. Como tuas ovelhas, pedimos, ó Supremo Pastor, fala conosco. Porque quando o Senhor fala, as tuas ovelhas ouvem a tua voz. As tuas ovelhas seguem as tuas instruções. As tuas ovelhas são guiadas, são conduzidas, são direcionadas por essa voz terna, por essa voz bendita, por essa voz maravilhosa, que é a voz de Jesus. Por isso, eu te peço, ó Deus bendito, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, sobre tua igreja, sobre a minha vida, e que de uma forma poderosa e copiosa o teu Santo Espírito trabalhe em nós e trabalhe por meu intermédio. Fala conosco e revela os segredos dos nossos corações e trabalha na nossa vida. E tira tudo o que atrapalha, ó Deus, a nossa vida de te servir melhor. Tira tudo o que nos atrapalha, Senhor. Eu sei que o Senhor não coloca nada para nos atrapalhar. Muitas vezes é o diabo, muitas outras vezes é a nossa própria cobiça, o nosso ego, e em outras vezes também esse mundo caído, esse mundo deturpado, pelo qual a nossa cobiça e as nossas inclinações acabam sofrendo, porque não estamos te ouvindo bem. Senhor, eu te peço, por favor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos desse mundo, livra-nos das trevas e nos faz sermos mais apaixonados por Ti. Mais apaixonados por Ti. Possamos, meu Pai, Te amar cada dia mais e melhor, e assim Te servir de uma forma, eu diria, muito especial, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. E por essa razão eu Te peço,
Por essa razão eu te suplico, eu te imploro, derrama do teu Santo Espírito sobre nós. Porque sem o teu Santo Espírito nós não conseguiríamos nem orar. Sem o teu Santo Espírito nós não conseguiríamos nem sonhar sobre algo sobrenatural. Sem o teu Santo Espírito nós não poderíamos fazer nada. Como o Senhor disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E afirmamos que é dessa forma mesmo. Sem ti, Jesus, sem ti, ó Pai, sem ti, Espírito Santo, nós não conseguiríamos nada. Mas contigo faremos proeza para a glória do teu nome. Contigo te amaremos o próximo e seremos uma folha nas tuas mãos. Seremos uma folha no vento do Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem hoje é Folhas ao Vento. Folhas ao vento. E quero ler com você, João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo de número 3. Aonde o nosso mestre bendito, amado, o amor da nossa vida, se encontrou com um homem chamado Nicodemos, líder religioso, um fariseu, mestre da lei. João 3. E Jesus teve uma reunião de noite com ele, possivelmente às escondidas. Não por causa de Cristo, mas por causa do figurão. O figurão não queria demonstrar que estava tendo uma reunião com esse rabi errante. É assim que era chamado Jesus, um mestre errante, um mestre marginal. Era assim que eles viam Jesus. Porque, segundo eles, Jesus estava à margem das escolas corretas, à margem daquilo que de fato eles ensinavam. Infelizmente, naqueles dias, o rabinato estava tão regado de ritos e sobrecarregado de tradições que a essência tinha se perdido. Mas Nicodemos, ao ver João Batista, Nicodemos, ao ver Jesus, ficou sacudido. Porque agora veio aquele que João Batista estava preparando o caminho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apareceu. O rabinato esperava o Messias, mas esse Messias não estava na escola deles. Mas esse Messias não defendia o status quo do sinédrio, nem dos líderes religiosos e das principais escolas, que eram os fariseus e os saduceus. Então, como pode ser ele de fato o Messias? Como pode de fato ser ele o Salvador, aguardado e esperado? João era um lunático, deixa o sacerdócio, vai para o deserto e ali na Judéia fica batizando como um lunático, chamando as nossas escolas, diziam os fariseus e saduceus, de raça de víboras. E agora aparece o Messias. Ora, só que esse Messias já chegou, né, como dizem os jovens, já chegou chegando. Ele vai numa casa e transforma a água em vinho, um casamento. Começa a realizar milagres. Opa, acendeu uma luz. Será mesmo que ele não é o Messias? E aí então ele marca uma reunião com Jesus e Jesus o atende. Jesus tem tempo na agenda dele para qualquer um.
Na agenda de Jesus, tem um horário exclusivo para um ladrão como Zaqueu. Na agenda de Jesus, tem um horário específico para uma prostituta como Maria Madalena ou como a mulher samaritana. Na agenda de Jesus, tem uma hora exclusiva também para um líder religioso. Jesus marcou um encontro com você. Eu não tenho dúvida durante esse ano que estamos terminando. E para o próximo ano, Ele terá uma agenda exclusiva para você. Por quê? Porque Ele faz isso conosco. Ele tem tempo para nós. E aqui Jesus marcou essa reunião. E hoje eu quero ler com vocês aqui, principalmente o versículo de número 8. Mas para que a gente entenda bem esse versículo 8, a gente tem que conhecer um pouco a história. É a história do novo nascimento. Jesus vai se reunir com Nicodemos à noite, e ali Jesus chega e já começa a dizer algo ao líder religioso, Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. É necessário que você nasça de novo. E ali tem aquele clássico diálogo onde o próprio Nicodemos diz: mas como pode ser isso? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus ali, com muita ternura e autoridade, diz: você já é mestre em Israel e não entende o que eu estou dizendo? Se eu falo coisas a você e você não entende, então como que eu irei falar sobre algo espiritual? Então Jesus fala para ele, e aqui nesse diálogo Jesus mostra para ele que ele não conhecia nada, ou seja, ele era um catedrático, um acadêmico. Ele conhecia sim a Bíblia. Falar que ele não conhecia nada é mentira. Ele conhecia a tradição do seu povo, a história do seu povo, as leis, os mandamentos, o decálogo. Ele conhecia os livros dos profetas, ele sabia sobre a tradição, ele sabia sobre a religião judaica, ele sabia. Mas tudo isso eram religiões humanas. É um legado mais humano. Qualquer um pode saber. E Jesus estava dizendo o seguinte: você ainda, Nicodemos, não teve um encontro com o Eterno. É por isso que você não entende as coisas espirituais. É por essa razão que você não discerne a verdadeira palavra de Deus. E aqui o Senhor, Ele fala nesse desafio, nessa recomendação, Ele fala aqui no versículo 8, algo que eu quero trabalhar com vocês. Hoje, quero trabalhar com vocês. Então, vamos ler versículo de número 8? Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, estarei lendo na NVI. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? O título da minha mensagem, como eu tinha dito, meus irmãos, é Folhas ao Vento. E ainda aqui na minha introdução, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda na minha introdução. Neste ano, estamos terminando. Responda no seu coração. Deus te conduziu? Deus te guiou? Não me refiro aqui a uma condução genérica, como vir à igreja, geralmente, porque, admitamos, ir à igreja já é uma condução do Senhor. Fazer uma oração já é uma ajuda de Deus, porque se Ele não nos ajudar, nem palavras saem dos nossos lábios. Não estou falando aqui essa condução básica. E aqui também deixando de lado os clichês religiosos, regados de vaidade,
e de crendices demagogas, sejamos sinceros, Deus se apresentou a você, Deus se revelou a você, Deus falou contigo e você pôde notá-lo em sua vida ou foi conduzido por Ele? Respondendo no seu coração. Deus de fato te conduziu, te levou, te guiou? Ou nada disso aconteceu? E essa pergunta acaba sendo quase que uma pergunta boa no sentido, puxa, como seria bom se isso tivesse acontecido? Essa pergunta acaba sendo, eu diria, ela tem um peso assim meio saudosista. Puxa, Deus não me conduziu, de fato, assim, de uma forma especial. E aqui, meus irmãos, eu não estou, perceba quando eu falei, vamos deixar um pouco de lado aqui a religiosidade vaidosa e crendices demagogas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fala demais. E aí as pessoas acabam dando um feedback, porque a gente acaba vivendo de forma performática. Não estou falando disso, não estou falando que as pessoas disseram sobre você, que é muito relativo. As pessoas são muito relativas. Basta a gente lembrar de Jeremias. O que as pessoas diziam de Jeremias? Cala, profeta. E João Batista? João Batista, meus irmãos, só quem passava pelas águas amava ele. Todo Israel odiava ele. Ouvia. E um religioso é uma raça de víbora. Imagine. Então, o que as pessoas dizem é muito relativo. Se você é uma pessoa que gosta de agradar as pessoas, é óbvio, meus irmãos. E não estou dizendo para você desagradar não, viu? Não estou dizendo para você ficar apontando o dedo. Não, não é isso não. Estou dizendo, seja você, mas eu não estou fazendo essa pergunta. Não é sobre isso que eu estou trabalhando. Não é sobre o feedback da sua educação, do seu lado cortês. Não é isso. Admitamos, tem pessoas que são cortês, tem pessoas que são doces. Tem pessoas que são felizes, elas não incomodam ninguém. Uma rixosa incomoda muita gente, principalmente em casa. Um chato incomoda bastante. Uma pessoa crítica incomoda bastante. Não é essa a pergunta, o feedback alheio do outro. O feedback dos céus. Deus te conduziu. Deus te guiou. Ele falou com você. E você se entregou àquela condução de forma total e plena. E aqui também eu quero desmistificar algumas coisas, né? Eu não estou falando se você andou sobre as águas, tá, meu irmão? Porque eu também não andei, tá? Que nem Pedro, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, o anjo apareceu, eu peguei uma espada e decepei os demônios, né? Não estou falando algo, pode ter acontecido, algo grandioso, sim. Estou falando algo mais ou menos como aconteceu, por exemplo, na vida de Ananias. Lembra de Ananias? Quando Paulo, lá em Atos 9, tem um encontro no caminho de Damasco, Deus se revela a Ananias e diz: Ananias, vá lá, se encontre com Paulo. Mas Senhor, Paulo, isso, vai lá. E eu vou mostrar para ele o que eu vou fazer por ele. E o que Ananias fez? Deus se revelou e Ananias fez. Estão entendendo? Eu quero desmistificar aqui, meus irmãos, porque não é que você orou por alguém e o morto ressuscitou. Oh, meu irmão, seria maravilhoso se isso acontecesse de forma constante. Estou falando coisas sobrenaturais, pelo sobrenatural. Não estou dizendo que isso não possa ter acontecido. Estou falando dessa voz, fala e que eu faço. Eu faço sem reserva. Eu faço de forma sem impedimento, em que eu realizo. Vamos lá. Deus te guiou esse ano. Deus te conduziu. Paulo, certa ocasião, estava numa cidade e ele estava muito atribulado, e o Senhor disse para ele: não fique nessa cidade, porque ainda tenho muitas pessoas aqui
continue falando, continue pregando, lá em Atos 18, do 9 ao 10. E aí Paulo então fica, e Paulo prega. Paulo é conduzido, Paulo é orientado. Paulo não age de uma forma hostil. Não vou fazer. Nem Ananias, não irei. O que eles fazem? Eles se entregam. Vamos lá. Deus te conduziu esse ano. Deus te guiou verdadeiramente esse ano. Uma coisa eu te digo sem medo de errar. Em coisas pequenas ou grandes. Porque talvez você viu um milagre grande nesse ano. Nosso irmão José Lucas acabou de testemunhar. Estava angustiado, ele não queria pôr um peso aos pais. Maturidade. E orou, clamou, pediu oração à igreja, ao pastor, a nós. E Deus permitiu apenas algumas horas de desemprego. Glória a Deus. Deus cuidou. Então, Deus te conduziu esse ano, Deus conduziu a sua vida, Deus te levou. Uma coisa eu afirmo sem medo de errar, preste bastante atenção nisso. Se realmente você foi conduzido por Deus, a sua alma foi marcada. Foi marcada. E aqui não há nada grande nem pequeno, tá, meus irmãos? Que aquele garotinho que entregou os pães e os peixinhos ao mestre, ele foi conduzido, impelido em dar um lanchinho da tarde de um adolescente faminto ao mestre. E ele entregou tudo. E ali a alma dele foi marcada. Porque daqueles poucos pães e poucos peixes, milhares foram alimentados. Quando somos conduzidos por Deus, a nossa alma é marcada, seja da forma que for, desde um pãozinho de um adolescente à construção de uma grande edificação ou um grande acontecimento, desde uma ida à manjedoura, porque, meus irmãos, ir à manjedoura qualquer um pode ir. Pode ou não pode? Pode. Mas ouvir, ser guiado, como foram os magos. O rei dos judeus, só quem teve a alma marcada. Só quem teve a alma marcada. Presentear uma pessoa ilustre, que já é um grande imperador, um grande rei de qualquer nação, qualquer um dá presente. Agora, ir atrás de um rei dos judeus que tinha nascido e chega lá, você vê um bebê numa manjedoura de pais pobres, só almas marcadas. Só vidas realmente que passaram por uma experiência. Perceba, de algo pequeno, como ir a uma manjedoura, algo grande, quanto edificar uma igreja. Se Deus te guiou, se Deus te conduziu, eu não tenho dúvida, a sua alma foi marcada. Isso é algo que você vai levar para o resto da tua vida como um legado de bênção. E para eu ir para a minha segunda pergunta ainda nessa introdução, e eu quero te dizer, irmãos, aqui eu não estou falando sobre você ter sentido a graça de Deus na oração, tá? Isso é normal. Ou de você ter sentido um abraço de Deus porque você não foi no ambiente de pecado. Isso daí é o padrão, meus irmãos, para um crente. Crente orar, sentir a graça. E não estou dizendo que essa condução seja pequena. Eu estou dizendo que isso faz parte da normalidade. O irmão que queria ir num bar e ele fala, não vou porque eu quero viver uma vida consagrada. E ele não foi, e agora ele resiste àquela tentação, e agora ele se sente abraçado por Jesus. Sim, isso daí é algo normal, porque é como se o Jesus estivesse te dizendo, meu filho, é isso que eu quero para você. Eu não quero uma vida escrava de vícios, de pecado, mas eu quero que você realmente seja uma nova criatura.
Minha segunda pergunta, fiz essa pergunta e repito ela: Deus te conduziu esse ano? Deus te guiou? Para chegar agora na minha segunda pergunta, porque, como eu mencionei, se Deus já te conduziu esse ano, você já foi marcado pelas digitais sagradas. Agora, se isso não aconteceu esse ano, quero te deixar um desafio. Para as próximas horas, os próximos dias, peça a Deus desesperadamente: Senhor, me guia no próximo ano. Me guia. Fala comigo. E depois de falar, rompe os demônios aqui dentro da minha mente e do meu coração, para que eu me entregue incondicionalmente aquilo que tu tens para mim. E muitas vezes o problema não é Deus falar, é a gente fazer de todo o coração. E é por isso que eu quero fazer aqui esse desafio agora. Prepare o seu coração até a virada. Diga para Deus: Senhor, me guia verdadeiramente, me conduza, me oriente, porque nesse desafio eu quero te afirmar: quando nós dizemos para Deus: Senhor, me guia, Senhor, me conduza, Senhor, faça como o Senhor fez um dia no passado, faz de novo, usa o teu servo. Meus irmãos, eu posso dizer que os céus sorriem para nós. Deus ama essa oração, porque Deus deseja te conduzir, Deus deseja te guiar, porque esses lugares sempre serão os melhores de Deus para nós. Então, se Ele não te guiou, se Ele não te conduziu, é possível você pedir de todo o seu coração e falar para Deus: Senhor, me conduza de verdade, me guia de verdade. Porque fazendo isso, meus irmãos, e vivendo isso, e percebam, o que é ser conduzido por Deus é muito relativo. A régua, ela é muito pessoal. Para algumas pessoas, Deus vai conduzir a você ser uma mãe brilhante. Ah, pastor, mãe brilhante? Sim! Ser uma mãe brilhante é um tesouro inigualável. Um dia, Paulo escolheu como seu auxiliar alguém que foi treinado por sua avó e por sua mãe, Lloyd e Eunice. Elas eram crentes piedosas, que a função de Deus, e o guiar de Deus, e o conduzir de Deus a elas era isso: ser uma profetisa do lar, uma mulher consagrada, que aprumava marido, aprumava filha e aprumava um neto, e o neto foi o sucessor do grande apóstolo. Oh, meu Deus do céu, aleluia, coisa linda, não, meus irmãos? Pense assim: substituir o apóstolo Paulo, quem foi? Timóteo. Meio fraquinho, não falava direito, meio debilitado, mas cheio de Deus. E onde tudo começou? Com a vovó, com a mamãe. E agora ele estava pronto, porque agora ele foi treinado pelo grande apóstolo, e agora ele pegou o bastão das mãos de Paulo depois da decapitação, e ali foi ser o pastor das igrejas de Paulo. Que é isso, meus irmãos? Ser conduzido por Deus é muito relativo, é muito íntimo. Uns Deus separará do rebanho e dará rebanhos, outros se tornarão levitas, outros se tornarão pessoas que farão obras
Quem sabe como foram os artífices no Velho Testamento? O que Deus espera para você? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: quando Ele te guiar, quando Ele te conduzir, quando Ele te aprumar para aquilo que Ele tem, você viverá o melhor de Deus em nome de Jesus. Tá bom, pastor, o senhor fez toda essa introdução, essa longa introdução, falou do meu passado, falou agora do meu presente, para o meu futuro. E aí, como que a gente faz então? A gente realmente ser conduzido por Deus. É bem simples e o texto que lemos vai dar diretrizes. Começa pelo novo nascimento. Sendo alguém que nasceu verdadeiramente de novo. Sendo alguém que vive a verdade do Evangelho. Porque eu posso até ter nascido de novo, mas durante a caminhada e as frustrações da vida, peguei alguns atalhos. Quem sabe atalhos de meia-verdade ou de mentira. Então, se eu quero realmente ser conduzido pelo Senhor, eu preciso passar pela porta do novo nascimento e preciso me manter no caminho do novo nascimento. Por isso que eu citei do caminho da verdade. E como que eu devo estar na verdade? Meus irmãos, na verdade você tem que estar de todo o seu coração. Podem ver, meus irmãos, que quem honrará a tua vida e a minha é Deus, não é a igreja nem os homens. E quando eu estou com o meu coração em verdade, a luz de Deus me ilumina em todas as áreas. E nos esbarramos com o Senhor na nossa vida. Sem verdade não caminhamos com o eterno. Sem verdade nós estamos na mentira, nas trevas. Sem sinceridade nós neutralizamos a atuação de Deus em nós. Porque eu posso ser até performático, mas sem sinceridade os céus não se abrem. Porque os céus são íntimos, pessoais. Deus sabe do nosso coração. Quantos são as pessoas que começam bem, mas pegam atalhos e estão satisfeitas pelos feedbacks alheios, mas Deus já não está dando mais a devida condução. Quando eu realmente nasço de novo, vivo na verdade, com sinceridade, de todo o coração, eu aprendo a viver o amor de Deus. E é o amor verdadeiro que irá impactar as pessoas. Guarde isso. O amor de verdade impacta as pessoas. Porque antes de impactar as pessoas, o amor de verdade alegra a Deus. Eu posso ter um amor falso, mentiroso. Essas pessoas têm data de validade. Elas não perduram na graça, porque não é verdadeiro, não é sincero. Nesse amor verdadeiro e sincero que impacta as vidas, naturalmente amará a consagração, naturalmente amará a santidade. Por quê? Porque teremos esse pertencimento, somos dele e desejamos viver para a glória dele, sendo conduzidos e guiados por ele. E aí o cristianismo de cruz não se torna um fardo, mas um prazer, porque o mestre caminhou por ele, logo eu desejo caminhá-lo também. Para eu agora ir para o meu tema e para os meus pontos. E por que eu quero falar sobre folhas ao vento? Porque aqui no texto que lemos, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem é o vento que o texto está dizendo aqui? O Espírito Santo de Deus. Ele age como um vento. Logo, o texto aqui está dizendo que esse vento aqui, nas palavras de Jesus, é o Espírito Santo.
E esse vento tem vontade própria. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tem vontade própria. Podem ver que aqui o texto, Jesus dizendo, diz, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. O vento sopra onde quer, você o escuta, ou seja, ele fala. Ele diz, avante, pare, ore. Por quê? Porque ele tem vontade própria. O vento é o Espírito Santo, ó, é uma pessoa. Mas olha só que coisa linda, ele é enigmático, a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. A gente não sabe o que vai acontecer. Em outras palavras, ele age inesperadamente, imprevisivelmente, e é por essa razão um enigma, enigmático. Como será o seu próximo ano? Que Deus vai te conduzir? O que Ele espera para você e para mim? Não sei. Ele vai falar. Quando, onde, como, de que forma, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai agir. E o mais maravilhoso nas palavras de Jesus é que ele conclui dizendo, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha agora que coisa linda. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem uma essência, um ser divino. Uma pessoa que nasce de novo, recebe agora características dele. Porque agora essa pessoa que é conduzida por esse vento será como ele é. Não porque nos tornaremos a quarta pessoa da Trindade, mas porque agora ele habitará dentro de nós. Amém, meus irmãos? Então aqui o texto está dando essa ideia do vento. E por que no meu título eu pus folhas ao vento? Porque eu quero pegar emprestado aqui algumas analogias. Algumas analogias. Porque nós somos ovelhas do pastor. Somos ou não somos? Mas vem cá, você dá belido ao acordar? Você dá bom dia ao seu cônjuge, aos seus pais? Você é ovelha, sim. Mas isso é a figura de linguagem, não é verdade? O que mais, pastor? Nós somos o quê? A Bíblia vai falar que nós somos templos do Espírito Santo. Que nós somos casa de Deus. Que nós somos corpo de Jesus. Mas também há uma figura de linguagem linda na Bíblia que fala que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Que tipo de árvores? Árvores frutíferas. Aleluia. Mas hoje eu gostaria de melhorar, porque em essência, agora fazendo uma aplicação, uma interpretação realmente teológica, mais na raiz, o que você e eu somos? Na sua essência, somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, temos o Espírito que Deus soprou dele sobre nós. Mas o que somos como matéria? Somos o quê? Pó. Pó ou não? Poderia chamar o meu título de pós ao vento, mas irmãos, o pó ao vento, né, é mais difícil, né? Então eu quero pegar emprestado a ideia da árvore, porque a Bíblia vai falar muitas vezes que a gente é como árvore, como palmeira, né? E quero usar a folha como uma referência a você e a mim. Uma folha, por quê, irmãos? Porque você já deve ter visto, principalmente nesses últimos dias, que veio vários ventos fortes aqui no nosso país, na nossa região. As folhas, elas seguem o seu curso, não é? Algumas rolam, algumas voam, algumas saem de uma cidade, vão para outra cidade, quem sabe até para um outro estado, não é assim? Eu quero usar essa figura de linguagem para o meu título, porque eu não tenho dúvida que você é como uma folha. Uma folha. E por que eu estou usando folha? Porque a gente não é nada, é um pó. É um pó. Mas somos folha no vento do Espírito. Amém, meus irmãos? Porque eu quero trabalhar sobre isso e eu quero te fazer refletir sobre o ano que está passando, terminando, e já quero te deixar essa palavra como um desafio à tua vida. Talvez o mundo espiritual para você não seja prioridade. Talvez o mundo espiritual para você não seja
a sua grande prioridade. Talvez para você a sua grande prioridade são construir coisas nessa terra. Se você um dia aceitou a Jesus, se batizou, eu digo que você está equivocado. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar um carro novo. Não morreu na cruz do Calvário para te dar uma empresa. Não morreu na cruz do Calvário para você ser um figurão. Ele morreu na cruz do Calvário para a tua alma ser salva. E agora, como um salvo, como um pó redimido, como uma folha nos ventos do Espírito, Ele te gerou, Ele te criou, Ele te formou para que o governo de Deus fosse manifesto por meio da sua vida e da minha vida nessa terra. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É isso, por essa razão. E o governo de Deus aí pode ter prosperidade, pode ter carro, pode ter até avião, jato, helicóptero, pode ter. Eu não vou... Teve ricos na Bíblia, e muito ricos. Mas podem ver que os ricos da Bíblia, o coração deles não estavam nas riquezas, estavam em Deus. A riqueza deles era o eterno. A riqueza deles e o amor da vida deles era o Nazareno, ou era o Deus de Israel. Eles amavam. E quando eu penso sobre isso, e quando eu fiz essas lições de casa aqui, meus irmãos, ora, meu coração não parou de lembrar-se de que todo servo de Deus foi como uma folha nos ventos do Espírito. Algo improvável. Percebam, meus irmãos, a nossa história como filhos de Deus vive essa dimensão de algo inesperado, de algo improvável, de algo inusitado, de algo único. Não teve um profeta na Bíblia que seguiu um padrão. Teve algum? Foi isso. Cada profeta agiu de uma forma, porque eles eram folhas, ou como folhas, no vento do Espírito Santo. Mas eu te pergunto, essa folha caiu no lugar certo? Essa folha produziu o que Deus desejava? Essa folha glorificou a Deus? Essa folha perpetuou a glória de Deus? E os apóstolos? A mesma coisa. Percebam, meus irmãos, que Deus deixa sim algumas coisas para nós um pouco mais estruturadas, como é o caso da Bíblia. A Bíblia é um livro de estrutura, mas percebam que mesmo ela tendo uma certa estrutura, ela nasce ainda numa revelação. Homens são impelidos pelo Espírito Santo para profetizarem, para escreverem. Mas naquele momento é um momento muito enigmático. E houve então essa revelação estruturada chamada Bíblia. Mas fora dessa revelação chamada Bíblia, tem agora o que? Uma manifestação íntima, pessoal, exclusiva para cada um. Que coisa linda, meus irmãos. Nós estamos nos reunindo aqui como igreja por causa da estrutura, por causa do mandamento. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Se reúnam, busquem a minha face. Ou seja, há uma estrutura. Mas o que acontecerá na vida de cada um em cada culto é enigmático, é improvável. O que Deus falará ao seu coração, o que Deus ministrará, como Ele nos curará, como Ele nos libertará, como Ele nos transformará, é um presente diário, constante à nossa vida. Percebam, o Espírito Santo deseja nos conduzir, nos guiar sempre, em cada fase da nossa vida, em cada momento da nossa existência. E por que eu quero trabalhar sobre isso, e estou trabalhando sobre isso aqui para todos nós, meus irmãos? Porque qual é o grande propósito de Deus para o ano que se inicia? E eu não tenho dúvida disso. Seja alguém guiado, conduzido pelo Eterno. Pastor, mas o preço vai ser alto. Meus irmãos, você tem que pagar um preço alto hoje, qualquer coisa, tá? Até para morrer, você paga caro, tá bom? Perceba como a gente é tolo, né? A gente começa a mensurar. Não, para Deus, eu vou ter que crucificar a minha carne. Não, para ir para o céu você tem que crucificar a carne. Para deixar de fazer besteira, você tem que
crucificar a carne. É assim, o cristianismo bíblico, você já crucifica a carne. Pare de ter essas, não, fazer a vontade de Deus é muito oneroso, é muito espinhento. Meu irmão, a vida é espinhenta, a vida é onerosa. Vai dizer que na tua família é fácil, e vai dizer que trabalhar é fácil, estudar é fácil, e vai dizer que refletir, criar algo novo, desenvolver um projeto é fácil, ter saúde é fácil, manter o que você conquistou é fácil. Tem vida fácil, não existe vida fácil, nem para os ricos, meus irmãos. A gente olha, né, fala, não, nasceu rico. Quantos são os pais ricos e bilionários que os filhos acabam com toda a herança em uma geração? E não tiveram a mesma mentalidade dos pais. Ah, mas eu tenho dinheiro. Quem disse que o dinheiro vai resolver tudo? Rico fica doente, rico morre, rico passa pelos dilemas mais comuns da vida. Claro que pobre sofre mais, admitamos. Mas o que eu quero dizer, não vai ter vida fácil. Porque muitas vezes a gente se limita. Para eu concluir aqui e fechar, quero usar Nicodemos mais uma vez. Nicodemos teve uma chance tão linda de quem sabe ter se tornado o 13º apóstolo. E ele se enclausurou na sua história, ou quem sabe no seu legado. Posso dizer e afirmar sem medo de errar, é o que eu acho. E se enclausurou no seu eu. Passou diante dele o autor da vida. Nicodemos, nasça de novo. Seja uma folha conduzida pelo Espírito. E ele relutou. Você tem relutado? Você quer fazer só a tua vontade? Olha para esse ano que passou. Responda no teu coração: valeu a pena seguir a tua cabeça, as tuas sentenças, as tuas opiniões? Responda no mais íntimo. Tenho certeza que se você fez apenas a tua vontade, você não foi guiado por Deus. E quando não somos guiados por Deus, a carne prevalece. E se a carne prevalece, os efeitos e o fruto e o salário da carne, que são morte, nos acompanham. Agora, vem cá. Você mortificou o eu, mortificou a carne, fez a vontade de Deus com o coração sincero, com a alma escancarada, e mesmo sofrendo e lutando, você viu que Deus te conduziu, Deus te guiou. Não tenho dúvida que esse ano foi maravilhoso, não pelo que você ganhou, repito, não pelo que você ganhou monetariamente, nem pelas tuas promoções, nem pelas tuas conquistas físicas e materiais, tudo isso é bênção. Mas eu tenho certeza que o melhor de Deus desse ano que passou foi quando Ele marcou a sua alma. Tenho dúvida, porque é assim que Deus trabalha verdadeiramente na nossa vida. E por que eu estou falando sobre isso? Como que a gente vai querer para o próximo ano? A gente vai ser um Nicodemos? Ou a gente vai ser um Pedro atrapalhado, mas que está no caminho, que está no propósito, cheio de erro, mas não abandona o mestre? Quer ser um Nicodemos que fica vendo na janela, ou quer ser um Pedro que sente o cheiro do mestre e vê o mestre dormir, vê o mestre sorrir, vê o mestre comer e vê o mestre ensinar no particular? Quer ser um Nicodemos repleto de liturgias, roupas sacerdotal, roupa clerical? Ou quer ser mais um apóstolo ou discípulo que segue as pisadas do chamado rabi errante, mas
E aonde ele passa e toca, gera vida. O que você quer para o próximo ano? O desafio que eu quero deixar para você é essa oração. Porque, meus irmãos, tudo o que não for isso na nossa vida é puerilidade, brincadeira de criança. Ouvir a Deus, ser conduzido por Deus, ser guiado por Deus, é o melhor de Deus para qualquer um de nós. Que nos aguarda o próximo ano, meus irmãos? Eu temo fazer parte, quem sabe, e desfruto, mas temo das últimas gerações. Desfruto da expectativa, porque quero estar pronto pela misericórdia de Deus, quando vier um grande avivamento sobre a terra. Eu espero que Jesus me coloque no último lugar, nem que seja nele, para participar desse grande avivamento, e que ele me veja como alguém aprovado. Então desfruto dessa expectativa, mas eu temo, porque muita gente está dentro da igreja, muita gente se diz cristã, muita gente dá glória a Deus, dá dízimo alto, faz a obra, mas não está sendo guiado por Deus verdadeiramente. Está sendo mais um Nicodemos, que vai ter com Jesus de noite. Saiu na selfie com o mestre, na casa de alguém numa noite, mas não vive com o mestre, no particular e no íntimo, da oração, no pé da cama, ao amanhecer, os momentos mais particulares. O que você quer para 2026? Uma vida de Nicodemos? Ou uma vida de uma samaritana? Ou uma vida de uma Maria Madalena? Ou uma vida de um Zaqueu regenerado? O que você quer para o próximo ano? Estar aqui observando o que Deus está fazendo? Ou você está ali como Marta, Maria e Lázaro, vendo os sinais de vida? Você quer viver como Nicodemos? Ou você quer fazer como a mulher do fluxo do sangue, que toca nele e dele sai virtude naquilo que você faz? Meus irmãos, não há mais tempo a perder. Jesus está às portas, as almas estão sedentas. Deus quer te usar. Seja guiado por Deus, seja conduzido por Deus. A régua é sua e dele. O que ele vai te mandar fazer é particular, é exclusivo. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu quero poder ouvir do meu mestre, eu quero poder escutar dele, e quero fazer aquilo que ele separou para mim, porque eu sei que o que ele separou para mim é o melhor para o Raimundo, é o melhor para a minha família, é o melhor para a nossa igreja. E quando a gente vive o melhor de Deus, tudo fecha na nossa vida. Um último diagnóstico: no fundo da sua alma, você está satisfeito? O ciclo seu interior nunca fecha, sempre há algo faltando na sua vida. Se sempre tem algo faltando, é porque o Nazareno não está reinando, amado. Essa ideia de algo faltando, ela é boa para o ser humano caído, mas ela é péssima ao Filho de Deus redimido, porque quando Jesus reina na nossa vida, tudo se fecha. Você volta ao Éden, você organiza a sua alma. Quando Jesus Cristo reina, tudo se faz pleno, a vida em abundância nasce. Há um santo contentamento que nos prepara até para a morte, se preciso for, porque agora a vida com Ele é mais buscada e desejada do que a nossa própria vida. A vida eterna, se preciso for morrermos para a glória dEle, a gente passará, porque há essa
plenitude, a esse preenchimento. O que você quer para o próximo ano? Quer que Deus te guie? Ou você quer continuar conduzindo a sua própria vida? Eu fiz a minha escolha. Eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos. Sejam conduzidos pelo Senhor. Sejam guiados pelo Senhor. E vivam o melhor de Deus, sempre, a cada momento. Eu não tenho dúvida que vocês viverão, porque o melhor de Deus para nós nos preenche. Amém, meus irmãos? E eu quero orar agora. Eu quero orar em cima daquelas minhas 2 perguntas do início. É dessas palavras que eu concluo. Deus te guiou de verdade esse ano? Te conduziu? Não. Então agora diga para Deus: Deus, me livra de mim mesmo e me ajuda, Pai, a eu realmente, a partir, desse finalzinho de ano e do próximo ano, ser alguém que seja totalmente conduzido, guiado, orientado. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o eterno se manifestará. E os céus de Deus se abrirão. Por quê? Porque você como folha e eu como folha, nós como uma árvore, seremos conduzidos pelo Senhor, pelo vento do Espírito. E aí, pastor, o melhor de Deus acontecerá conosco. Amém? Quero orar. Pai, muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado pelo nosso último culto desse ano. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que ouvirão essa palavra, por aqueles que estão longe. Mas agora, Pai, eu te peço, por nós que somos pó, ou como hoje eu usei na analogia da árvore, somos apenas uma folha. E possamos ser uma folha, sim, conduzidas nesse vento. Que possamos ser misturados com esse vento e sermos conduzidos para cumprirmos com o Teu querer, para realizarmos a Tua vontade e para, ó Deus, cumprirmos com toda a Tua vontade, porque sabemos que aonde for a Tua vontade para cada um de nós, ali será o melhor de Deus para nós. Quando Ananias foi até Saulo, foi o melhor de Deus para Ananias. Quando Paulo recebeu as instruções de passar para a Macedônia, foi o melhor de Deus para Paulo. Quando a mulher samaritana recebeu ali a água da vida, o melhor de Deus para ela foi ter recebido a água da vida, e ela passou a se tornar uma discípula amada, um vaso nas tuas mãos, completa. Ó Deus bendito, ó Deus amado, eu te peço, conduza a minha vida como uma folha no vento do Teu Santo Espírito. Conduza a Tua igreja, papai. Sim, Senhor, o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor espera de nós. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da religião, eu diria, performática. Livra-nos, ó Deus, de um cristianismo legalista. Livra-nos, ó Deus, de perdermos oportunidade, como foi com Nicodemos. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com os meus irmãos, com as minhas irmãs, fala com as famílias. Revela-te, Senhor, a cada um de nós. Revela-te de forma clara, límpida. Usa quem o Senhor desejar, mas nos conduza, nos guia, nos oriente, nos pegue pela mão, porque, Senhor, sabemos que aonde o Senhor nos conduzir
ali vai ser o melhor de Deus para todos nós. Desejo do meu coração, Pai, é que possamos Te ouvir, Te obedecer, ser guiado, ser conduzido, e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja, ó Deus, adorado pela vida de cada um de nós. Abençoa-nos, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos, Pai. Não nos permita viver uma vida hipócrita, legalista, uma vida performática, apenas de demonstrar aos outros. Mas ajuda-nos, Pai, a vermos os Teus sinais. Silencie as obras das trevas pelo intermédio de cada filho Teu, de cada filha Tua, e que as obras malignas caiam por terra, e que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, e que cada um dos Teus servos e servas sejam usados como instrumentos do Teu amor. Ó Deus, eu Te peço, ao meu irmão, à minha irmã, faça com que eles realmente sejam, ó Deus, conduzidos, guiados, libertos de tudo aquilo que não procede do Senhor, para que o Teu reino seja manifesto, a Tua glória seja manifesta pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. É assim, Pai, que eu oro e peço por todos nós. Continue a derramar sobre todos nós esse desafio de poder e de desejar Te amar, Te obedecer, estar no centro da Tua vontade. É assim que eu Te peço. Faça como o Senhor fez no passado, com os apóstolos e discípulos e profetas. Faça de novo, Senhor, faça de novo. Eis-nos aqui, envia-nos como folhas no vento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus vai te conduzir. Você crê nisso? Então pode dizer para o irmão que está do teu lado: você é uma folha que vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você é uma folha que será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são folhas aonde o Espírito Santo de Deus vai conduzi-los, guiá-los. E assim, a gente vai deixar um legado, como foram dos apóstolos e discípulos. Talvez você ficou triste porque Nicodemos perdeu a chance, não foi? Tem uma boa notícia para te dar. Logo depois que Jesus morreu, aleluia, quem foi pedir o corpo de Jesus aos sacerdotes e às autoridades foi José de Arimateia e Nicodemos, aleluias. Ali ele cravou uma nova história. Demorou, ou folhinha dura, mas chegou a hora. E ali, a partir daquele dia, ele, como José de Arimateia, escreveram uma nova história. Vocês são folhas, folhas no vento do Espírito. E Deus faça conosco como Ele bem desejar. Amém, meus irmãos? Eu desejo a todos meus irmãos, a cada família, a cada irmão e irmã, a cada parente nosso, um feliz ano novo, repleto de bênçãos, de graça, de misericórdia, mas sobretudo, que vocês possam amar a Deus, loucamente eu diria. Amar a Deus apaixonadamente. Amar o Senhor como ser mais precioso sobre todos os seres. Porque eu não tenho dúvida, quando cada um de nós aprendermos isso, seremos folhas de bênçãos para esse mundo doente, folhas de cura para as nações, folhas de alívio e bálsamo para aqueles que precisam.
o ano de 2026 seja um ano onde Deus te use poderosamente sobre essa terra. Esse é o desejo do meu coração para todos nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um feliz ano novo a todos, meus irmãos. Glória a Deus. Podem se abraçar. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto. Feliz ano novo.